Fala aí, gente! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula do Protagonista. Hoje nós temos uma aula muito especial. A aula de hoje é do tema Conhecendo a Banca FCC, né? A Fundação Carlos Chagas. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Uma aula muito legal, uma aula muito interessante para que vocês possam conhecer, curtir aí esse momento de volta dos concursos, não é? E a possibilidade de passar num concurso da Banca FCC. Obrigado pela presença. Vamos aprender hoje como impressionar positivamente a Banca Fundação Carlos Chagas FCC. Obrigado pela presença. Vamos que vamos. Vamos à nossa aula, sem perder mais tempo. Deixa eu dar uma baixadinha aqui no áudio. Ok. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à primeira aula aí sobre FCC. É a primeira vez que eu faço uma aula sobre esse tipo de banca. Eu já falei sobre Fulvestre, já falei sobre banca do Banco do Brasil, né? A SES Gran Rio. Só que hoje é a primeira vez que a gente vai fazer uma aula especial, uma aula de conteúdo sobre a Banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Essa aula está sendo gravada, essa aula é pública, está sendo gravada nesse momento, ela vai ficar disponível aí no nosso perfil, aqui no Redação Protagonista, para que outros candidatos do Brasil inteiro possam conhecer um pouquinho do meu trabalho e também conhecer a respeito de como a Banca FCC cobra nos exames de concurso o conteúdo da prova de redação. Vem comigo, se você ainda não pegou seu material, caneta, lápis, borracha, caderno, tá na hora de você pegar seu material para que você tenha uma aula de qualidade, uma aula que possa levar, não é? Um saldo desse encontro, desse vídeo. Vai lá, pega lá rapidinho seu material, enquanto isso, tô falando aqui algumas informações preliminares para a gente ter uma aula de qualidade. Bom, primeiro de tudo, eu sou André Albano, me chamo professor André Albano, sou professor para Enem, para vestibulares e para concursos. Essa aula aqui é especialíssima, não é? Estou liberando essa aula para candidatos que vão prestar concurso da Fundação Carlos Chagas, a FCC, e espero que você curta esse momento, né? Curta essa aula e saia daqui com conteúdo relevante para a sua preparação, para a busca, não é? Pela aprovação no exame de concurso público para mudar a sua vida. Estou aqui hoje para te ajudar nesse desafio, nesse objetivo que eu tenho certeza que faz a diferença para você. E aí, material em mãos? Vamos que vamos? Vem comigo. O que a gente vai ver hoje, né? O que nós vamos conhecer hoje, o que a gente vai discutir hoje aqui na aula? Primeiro, como você será avaliado, como você será avaliada a partir, né, do conteúdo da banca. Segundo, como encantar o avaliador. Como é que faz para encantar o avaliador da Banca FCC? O que ele está esperando? Como você será avaliado, né? E como você pode encantar o avaliador positivamente e conquistar pontos valiosos aí na sua redação. Terceiro, qual a média você deve buscar, né? Estamos conversando aí a respeito de nota, estamos conversando aí a respeito de competição, então você precisa de uma média para poder buscar e atingir ter o resultado de ser aprovado no concurso público, não é verdade? Então vem comigo. Como é que você será avaliado? Como é que você será avaliada? Olha, a Banca FCC, ela geralmente cobra 3 etapas, né? Tradicionalmente, isso não é regra, em alguns momentos muda. Tradicionalmente, a banca, ela cobra conteúdo, estrutura e expressão. Não necessariamente nessas pontuações que estão aqui. Não necessariamente. Às vezes isso muda. Mas, via de regra, segue isso aqui. Conteúdo valendo mais, estrutura vale um pouco também, né? Um pouco ali próximo, e expressão geralmente é a que vale menos. Nesse caso, que eu trouxe aqui um exemplo, né, de um concurso TRT, Tribunal Regional do Trabalho, a Banca FCC cobrou dessa maneira, 40, 30, 30, tá bom? Vou falar com vocês agora sobre cada um dos pontos, para que vocês entendam o que está cobrando dos 40 pontos aqui de conteúdo, o que é mesmo que cobra, estrutura, o que é mesmo que cobra, e expressão, o que é expressão, o que se espera dentro de expressão, o que é mesmo que é cobrado dentro de cada um desses tópicos, tá bom? Primeiro de tudo, conteúdo. Espera-se 3 pontos de quem está escrevendo, né, da tua redação. Lembrando que conteúdo, volta para mim, por favor. Lembrando que conteúdo vale 40, é o critério que mais vale pontos aqui, né, na redação da FCC, a que mais vale pontos. Espera-se do candidato
que ele apresente uma perspectiva quanto ao tema, ou seja, ele coloque para fora a visão dele, a visão de mundo dele daquele conteúdo, ou seja, que ele aborde aquele conteúdo que está sendo solicitado. Segundo ponto, é importante para a banca que o escritor, né, que o candidato ele apresente senso crítico quanto ao tema, ou seja, ele tem que pegar o tema e falar sobre o tema, certo? E depois, ele tem que ter senso crítico, tem que apresentar criticidade, o olhar dele tem que ser crítico quanto ao que está sendo ali apresentado, quanto ao que está sendo abordado, né, por ele na redação. E terceiro, ele precisa ter consistência nos argumentos. Ou seja, ele tem que trazer argumento que faz a diferença na prova. Ele precisa apresentar argumento que faz a diferença ali na sua defesa, na apresentação do ponto de vista e na defesa da sua visão, né? Da sua visão de mundo, da sua perspectiva quanto ao assunto que está sendo abordado. Certo? Então são esses 3 tópicos aguardados pelo avaliador dentro da redação da banca FCC. Dentro também daquele tópico, né? Daquele primeiro critério, conteúdo. Segundo ponto que é esperado, né, pela banca, que é avaliado pela banca, é a estrutura do seu texto. E aqui você precisa se ligar. O texto que é pedido pela banca FCC geralmente é dissertativo argumentativo. Dissertativo significa apresentar ideias. Apresentar ideias. Argumentativo significa defender essas ideias. Então não é apenas apresentar. Você precisa defender. E para defender você tem que argumentar. Só que para fazer isso, tem que construir uma estrutura. Geralmente eu digo a vocês, né, aos meus alunos, que eles precisam trazer uma estrutura um pouco que padronizada. Observar aquilo que está dando certo, observar aquilo que funciona, né, e apresentar essa estrutura. O terceiro ponto, é interessante que, além de observar essa estrutura, além de construir baseado, né, na quantidade de parágrafos, na quantidade de períodos, que a gente vai ver na próxima aula, né? Um pouquinho sobre isso. Vamos analisar uma redação de nota máxima e olhar para os padrões, né? Para os padrões dessa redação de nota máxima, para enxergar o que está dando certo, né? Eu escolhi uma redação nota máxima, a gente vai olhar para ela e vai ali extrair informações que nos ajudem nesse tópico da estrutura. Além disso, além de fazer essa observação de parágrafo, de estética, de quantidade de períodos por parágrafo, é importante que haja em seu texto. Importante que exista em seu texto progressão textual, ou seja, sequenciamento das ideias e sequenciamento daquilo que você quer apresentar, ou seja, você tem que encadear e sequenciar. Progressão é encadeamento, tá? Progressão é encadeamento. As ideias estão prosseguindo, né? As ideias estão dando sequência, como se você contasse uma história, com início, meio e fim. E sequenciamento significa coesão textual, significa você conectar através de conectivos, né? Conectar através de referenciadores as suas falas ali dentro do texto, ali dentro da redação. Então, progressão textual significa encadeamento. Sequenciamento significa conexão, conectivos, tá bom? Então é aguardado isso aí na estrutura. Terceiro tópico e último aqui, do critério estrutura, a articulação das ideias e dos parágrafos, ou seja, tem que ter uma lógica. Tem que estar articulado, tem que ter uma lógica. Se não tiver lógica do que você está falando, se não tiver uma coerência dentro daquilo que você está discutindo, o avaliador ele vê com maus olhos. Ele olha para a tua redação e fala, puxa vida, não estou entendendo onde você quer chegar. Então, você tem que articular bem, você tem que ser, né, na linguagem do dia a dia, tem que ser safo, né, para poder se destacar na progressão, para que o avaliador ele leia seu texto, olhe para ele e fale, caramba, como o sequenciamento é inteligente, como as ideias estão muito bem postadas, né, colocadas ali exatamente no ponto certo. É isso que é avaliado. O último tópico, para fechar, né, expressão. Aqui a gente avalia a gramática, né? O avaliador ele vai olhar para o teu texto e vai enxergar a gramática nele, né? Agora é um ponto interessante e importante falar também que nem sempre a FCC cobra muitos pontos, né? Avalia com muita pontuação a expressão, a gramática. Avalia mais a estrutura, avalia mais as suas ideias, a sua defesa, a argumentação em si. Mas é importante olhar que nesse exemplo que eu trouxe, 40, 30, 30, né? 40, 30, 30, 30 pontos é muito importante. 30 pontos ali dentro do universo de 100 pontos é 30% da prova. Então 30% da prova está aqui.
Primeiro, desempenho linguístico. É observado se você é capaz de trazer um vocabulário rico. Segundo, adequação ao nível de linguagem adotado. Você precisa escrever corretamente, porque se você é nível médio, você tem que escrever nível médio. É esperado o nível médio. Se você é nível superior, é esperado um linguajar um pouco mais rebuscado, né? Terceiro tópico, domínio da língua formal, da escrita formal da língua portuguesa. É esperado que você não erre a ortografia. É esperado que você não coloque uma palavra inadequada, né? Com um significado sintático ali diferente do que você queria transmitir. É aguardado ainda que você não erre concordância, regência, né? É aguardado que você não erre crase. Esse é o domínio da norma culta formal com atenção à gramática. É interessante que você não erre palavras com SS. É importante que você não erre palavras com CH. É importante que você não troque palavras com X no lugar de CH. E assim sucessivamente. Então, o que é esperado mesmo aqui na expressão? É esperado que você use variedades de pontuação, variedades de palavras, lembrando que essas palavras precisam ter a sintaxe correta, ou seja, transmitir a mensagem, a semântica também correta, né? Aquele sentido que você quer transmitir. É importante que suas frases sejam sintaticamente bem colocadas, né? Tenha uma construção completa, né? Uma construção de frase, de oração completa. É interessante que você seja capaz de apresentar orações subordinadas e orações coordenadas. É importante que você faça inversões sintáticas, ou seja, colocar subordinadas na frente das orações coordenadas. Isso você vai aprender por aqui, tá? Isso é interessante para quê? Para demonstrar o domínio. Porque, assim, gente, quando ele está esperando o domínio, ele está esperando que você demonstre que domina. E para demonstrar que você domina, você tem que apresentar. Não basta você saber. Você precisa demonstrar. Apresentar conhecimento, apresentar conteúdo no seu texto. Por exemplo, usar dois pontos. Por exemplo, usar travessões. Por exemplo, usar ponto e vírgula. Tudo isso, né, demonstra para quem está lendo que você domina a norma culta, tá? Apresentar palavras difíceis, por exemplo, usar o verbo haver conjugado. Isso faz toda a diferença para que o avaliador ele olhe para a tua redação com bons olhos e diga: esse cara domina, essa moça domina a norma culta formal da língua portuguesa. Tá bom? Vem comigo. Certo, professor? Então, como é que eu encanto o avaliador? Resumindo, né? Vem comigo. Você tem que dar seu ponto de vista sobre o tema. Não pode fugir dessa tarefa aqui. Isso aqui é uma tarefa de ouro. Você tem que dar seu ponto de vista sobre o tema. Segundo, você tem que mostrar que tem na memória variados tipos de conhecimentos aprendidos ou experiências vividas que possam justificar a sua opinião. Terceiro, você tem que argumentar de forma que faça sentido com que o assunto e suas ideias. Isso quer dizer, de forma coerente. Você tem que argumentar de maneira coerente sobre aquilo que você quer transmitir. Quarto tópico, consiga fazer, né? É esperado que, como encantar, é esperado que você consiga fazer ligações eficientes entre as ideias, ou seja, entre frases e parágrafos. As conexões inteligentes, as articulações, né, que a gente falou nos slides anteriores. Mais um, consiga se expressar claramente usando a gramática e o português escorreito. Aqui não precisa pensar em, eu vou escrever difícil. Não tem nada a ver. Você precisa escrever de maneira clara para que as pessoas entendam o que você quer transmitir. E além disso, de escrever de maneira clara, você tem que trazer ligações eficientes entre as ideias e usar o português escorreito, ou seja, o português correto, a gramática, né, gente? E por último, consiga usar a linguagem adequada, ou seja, palavras adequadas para poder trazer uma semântica correta, facilitar a comunicação de quem está lendo, para quem vai ler a redação, pois a gente tem que olhar o nível de exigência da prova, ou seja, se é nível médio, fundamental ou ensino superior, para que o avaliador ele veja seu texto de uma maneira adequada, porque você está competindo para uma prova de nível médio, porque você está competindo para uma prova de nível superior. Então, baseado nisso, você tem que tornar seu texto um pouco mais rico, vocabulário, né? E também rico em argumentos, experiências, conteúdos aprendidos, né? Ou experiências vividas.
base, né, bagagem cultural precisam ser apresentados em seu texto. Bom, para resumir a história, tá aqui. Olhar especial para o critério de maior pontuação. Interessante demais que você tenha esse olhar especial para aquilo que vai te dar maior pontos. Por quê? Porque geralmente, concurseiro aprovado faz 80% ou mais da prova. Então, qual seria a média a ser buscada? 80%. Se a prova FCC vai te cobrar 100 pontos, até 100 pontos a nota, busque 80 pontos em diante. Se vai te cobrar 50, como é o caso da FUVEST, busque 39, 42 pontos em diante. Se vai te cobrar 1.000 pontos, como no Enem, a busca tem que ser de 800 pontos a mais. Então, sua visão tem que ser essa. É 80% da nota ou mais. Só que aqui na redação tem um detalhe muito mais importante. Redação, às vezes, Às vezes te coloca na vaga ou te tira. Como, por exemplo, no concurso público do Banco do Brasil, que aconteceu recentemente, cobrava-se 70 pontos. Não é classificatório, mas é eliminatório. Se você não tira os 70, você pode ter brilhado na objetiva. Você é desclassificado. Porque o mínimo para passar é 70 pontos, ou seja, 70%. Tá bom? Então, é importante que você dê um olhar especial para a redação. Olhe para ela com aquela visão de buscar os 90%. A nota ideal de redação em algum concurso é buscar 90% dos pontos disputados. Então, se vale 100, busque 90. E qual é o olhar que você tem que ter? Olhe para o critério que tem maior valor. Nesse caso, conteúdo. Conteúdo. Você tem que rechear sua redação de conteúdo. Segundo tópico, é importante demais isso aqui. Pratique toda semana. E não é só praticar não, viu? Mande sua redação para algum professor corrigir nos moldes do edital. Porque nos moldes do edital, o professor vai corrigir, vai te dar a nota do edital. E vai dizer, ó, hoje sua nota seria essa. Então, se hoje a sua nota seria essa, você estaria classificado ou reprovado? Você estaria bem colocado ou eliminado? Então, esse olhar teu tem que ser um pouco mais crítico. O professor ele precisa te dar esse resultado para que você enxergue para onde você está indo. Tá bom? Então, pratique toda semana. Para que com essa prática você pegue o jeito, se ambiente e faça boas redações durante o treino e na hora da verdade, lá no concurso, você possa se destacar. Beleza? Outro ponto. É importante que você olhe para os padrões, né? Especialmente aqueles padrões interessantes, aqueles padrões que todo mundo faz e se destacam nas provas, porque esses padrões precisam ser replicados por você. Lógico. Se eles estão dando certo, se já foram validados, se uma nota máxima surgiu a partir daquele tipo de padrão, daquele tipo de estrutura, então você tem que fazer algo parecido. Não é fazer igual, é fazer parecido. É olhar, se inspirar e fazer parecido. Para buscar a nota, observando quem já buscou essa nota. Notas máximas servem de inspiração para quem está começando agora e desejam alcançar notas máximas. Tá bom? Isso aqui é interessante demais, tem que levar em conta. Outro ponto, só para reforçar, já falei sobre isso, mas é importante reforçar. Evite texto rebuscado. Palavras difíceis, palavras novas, evita. Palavra de difícil de linguagem a gente tem que colocar de escanteio. Escreva como se fosse seu avô lendo. Nesse comecinho, escreva como se fosse para seu avô, certo? Seja simples, mas seja objetivo. Ao que deseja argumentar, ao que deseja defender. Não precisa ser rebuscado agora. Não precisa buscar palavras difíceis e tudo mais. Esdrúxulo, sem escrúpulos, demasiadamente. Foque em escrever como se fosse para o seu avô. Transmita sua mensagem, passe essa mensagem na maneira como você quer argumentar e de maneira simples, mas de maneira direta, de maneira objetiva, cirúrgica, sem enrolar, direto ao ponto. Eu acredito que vai te fazer tornar esse momento de aprendizagem muito mais leve, tá bom? Tenho certeza que essas dicas vão te ajudar para se destacar na redação aí dos concursos, dos vestibulares, né, que você for fazer, das seleções que você for fazer na banca FCC. Obrigado por estar comigo. Ó, a mensagem de hoje:
Ninguém para um estudante determinado a vencer. Ninguém vai parar você se você estiver determinado a conseguir tua vaga. Beijo, tamo junto e até a nossa próxima aula. A gente se vê no próximo encontro. O próximo encontro da Banca FCC, nós vamos avaliar uma redação nota máxima, que tirou nota máxima dentro dos critérios já apresentados. Obrigado pela presença e até o próximo encontro. Valeu!